54, versículo 9. Isaías 54, 9 e 10. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém? Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém a minha benignidade, o meu amor, não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém? Bem, por que o amor de Deus não se afastará mais do seu povo? Por que o amor de Deus não se afasta de nós? Porque a sua benignidade não se afasta de nós. Ele diz, por causa da aliança. Deus fez uma aliança de paz conosco em Cristo Jesus. E por causa desta aliança, e Deus não muda, Ele não volta atrás da sua palavra, Ele é fiel. Por causa da sua aliança, Ele não aparta de nós a sua benignidade, e não aparta de nós o seu amor. E se nós vermos o que essa aliança produziu, essa nova aliança produziu a nova criação, e ela produziu em nós uma justiça inabalável. Por isso, quando o Filho de Deus, que ainda vive num corpo de vergonha, e ele peca, e ele erra, ele não perde a sua posição, ele continua sendo justo, santo e filho de Deus, porque isso se dá no seu espírito. Ele é uma nova criação no espírito, e por isso Deus está constantemente com ele. O amor de Deus não se altera, e a benignidade de Deus não se aparta de nós. Amém, amados? Bem, o amor de Deus é como o sol. É como o sol constante e invariável. O sol, ele é constante. O sol é invariável. O sol não muda. Graças a Deus por isso. Porque se o sol mudasse menos de 1 milímetro, nós estaríamos fritos. Não haveria condições de vida na terra. O sol está no lugar certo para ter vida na terra. Todas as coisas se encaixaram corretamente, né? E muitos dizem que isso é resultado de uma explosão. Houve uma explosão e todas as coisas ficaram no lugar certo. Todos os planetas ficaram no lugar certo. O Sol ficou no lugar certíssimo para que houvesse condições de vida na Terra. Se o Sol não estivesse onde ele está e se mantesse constante, não haveria vida na Terra. Uma pequena mudança do Sol ou congela tudo ou morre tudo torrado. Assim é o amor de Deus. O amor de Deus é constante e invariável. Às vezes temos dias de céu limpo, como temos hoje, né? De um azul maravilhoso e de sol escaldante. Outras vezes, dias nublados que não vemos o sol brilhando no firmamento. Mas isso quer dizer que ele não está lá. Tem dia que nós não vemos o sol. Tem dias que o tempo está nublado, está carregado, porém o sol continua lá em seu lugar, produzindo os mesmos raios solares que aquece
e traz vida para o planeta. Com céu azul, com céu nublado, com sol ou com chuva, o sol permanece no seu lugar. Amém? Ele é constante, ele é invariável. E o sol é uma das figuras, né, de Jesus. Ele é o quê? O sol da justiça. Isso quer dizer que a justiça que ele conquistou para nós, ela não muda. Amém? Jesus é o sol da justiça, ele trouxe justiça, ele satisfez a lei de Deus, trouxe o meio de nós sermos justificados e sermos salvos. E como o sol, isso não muda. Aleluia! Como o sol, assim é o amor de Deus, constante e invariável, para com todas as pessoas do planeta, para aquecê-las e dar-lhes vida. Amém? Então, muitas das vezes, nós não sentimos o sol, porque as nuvens entraram na frente, mas o sol continua lá. Muitas das vezes, não sentimos, não experimentamos o amor de Deus, mas o amor de Deus está lá. Amém? Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isto provém de Deus. O que provém de Deus? Paulo está falando. O amor, a salvação, a nova criação, aleluia, a esperança de dias melhores, uma nova criação, as bênçãos, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Como o sol, o amor de Deus é constante e invariável para com todas as pessoas do planeta. Foi o que nós lemos aqui. Reconciliando consigo quem? O mundo. Amém? O sol, ele alcança todas as pessoas do planeta. Assim o amor de Deus. Ele é para com todos. Para com todas as pessoas. E isso não muda. Deus ama a todos. E providenciou salvação para todos em Cristo. Mas nem todos são salvos. E nem todos experimentam o amor de Deus. Até muitos que estão nas igrejas, até muitas pessoas que frequentam as igrejas, elas não têm experimentado o amor de Deus. Elas não têm visto o amor de Deus. E hoje estamos falando sobre isso. E vamos ver sobre isso. O que nos impede de ver o amor de Deus? O que tem nos impedido de ver como é o amor de Deus? O que tem nos impedido de experimentar o amor de Deus? Como vimos, ele é constante. Como vimos, o amor de Deus é invariável. Ele não muda e ele é um ser que vive para fazer o bem. A palavra diz que Deus é amor, Deus é ágape. Quer dizer o quê? Que Deus vive para o bem das suas criaturas. Nós vivemos para muitas coisas. Tem gente que vive para ganhar dinheiro. Tem gente que vive para ser famoso. Tem gente que vive para jogar futebol. Tem gente que vive para ser artista, para pintar, para escrever. Deus vive para nos fazer o bem. Deus vive para nos abençoar, porque Ele é amor. Você precisa entender isso e se abrir para isso. Mas a pergunta é, por que nós não temos visto o amor de Deus? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4.
o capítulo anterior, do qual nós lemos agora. 2 Coríntios 4, versículo 3. 2 Coríntios 4, 3. Mas se ainda, olha só o que Paulo fala aqui, preste atenção. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Mas se ainda as pessoas não têm experimentado a salvação, mas se ainda as pessoas não têm experimentado o amor de Deus, mas se ainda os religiosos, os evangélicos, os católicos não têm visto o amor de Deus como ele é e não têm experimentado, por que razão? E aí Paulo vai dizer, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz das boas notícias daquilo que Deus fez por nós em Cristo. Para que não resplandeça a luz das boas notícias do amor de Deus por eles. Para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, não pregamos uma religião, não pregamos um conjunto de regras, não pregamos a lei de Moisés, não pregamos a religião evangélica, não pregamos religião nenhuma, nós pregamos o que? A Cristo Jesus, o Senhor. Nós pregamos o que Deus fez por nós em Cristo. Nós pregamos o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Amém? E nós somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Por que nós não temos experimentado, por que não temos sido aquecidos com o sol do amor de Deus? Porque existem nuvens. O nosso dia está nublado. Existem nuvens que nos separam do sol do amor de Deus. É o que Paulo disse aí. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, se ainda as pessoas não têm experimentado o amor de Deus, experimentado o favor de Deus, experimentado as bênçãos de Deus, é porque o entendimento delas está em trevas. Elas não têm entendido, elas não têm visto a luz do amor de Deus na obra de Cristo. Então Paulo está dizendo, Deus fez, Deus amou, Deus deu, Deus operou, e Ele não muda, mas o problema é que nós não estamos vendo este amor, não estamos nos abrindo para este amor. Vamos ver Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 14. Jesus conta aqui uma parábola, e aqui nesta parábola nós podemos verificar o que tem nos cegado ao amor de Deus. Porque quando nós lemos ali 2 Coríntios 4, e que diz que o Deus deste século, ou seja, Satanás, o príncipe das trevas, tem cegado o entendimento dos incrédulos e cegado o entendimento de muitos religiosos, nós vemos uma coisa mística. Nós imaginamos um demônio assim com a mão nos olhos da pessoa, segurando a mente dela, e ela não entende. Nós temos uma visão mística, mas isso não é místico, isso é prático.
Hoje pela manhã, com a ajuda de Deus, eu quero lhe mostrar qual é a cegueira que nos impede de ver o amor de Deus. É algo bem prático, você vai ver que é bem prático o que o diabo faz para te tornar cego ao amor de Deus. Vamos lá, Marcos, capítulo 4, versículo 14. Jesus começa a explicar a parábola que ele contou. E ele diz: o semeador semeia a palavra. A palavra aí é a palavra do Evangelho. É a única que liberta. A palavra aí é o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, ok? Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, onde as boas novas é pregada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Boa terra são aquelas pessoas que ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Sublinhe, risque aí essa palavra, aceitam. A boa terra são as pessoas que aceitam, que recebem, que se abrem para receber. Essas que aceitam darão uma boa colheita. Amém? Elas vão se abrir, elas se abrem para o amor de Deus. Elas recebem o amor de Deus e serão transformadas e darão uma boa colheita. Mas o terreno que eu quero observar com vocês é o terreno pedregoso. Jesus falou: como a semente lançada em terreno pedregoso, cheio de pedras. É aquele terreno que tem terra por cima, um pouco de terra, e a semente bate nele e ela brota, porque tem terra. Só que embaixo ele é pedregoso, é cheio de pedras, e a raiz da semente não consegue penetrar. Vindo o sol, como a raiz não tem profundidade, não pega a água da terra, e ela seca, e ela morre. Terreno pedregoso são as feridas, são os traumas, são as coisas que estão dentro de nós, que se tornam pedras, que impedem o aprofundamento do amor de Deus em nós. Então, a cegueira que temos produzida pelo príncipe deste mundo é algo bem prático. Não é algo místico, é algo bem prático. E eu coloquei aqui uma pergunta no meu esboço: o que impede as pessoas de aceitar e receber o amor de Deus? O que impede as pessoas de aceitar e receber o amor de Deus? Feridas satânicas. Satanás produz feridas em nós. E Satanás trabalha com os seus demônios, usando todos os ambientes
para produzir em nós feridas. E essas feridas é que nos fecham para o amor de Deus. A maior ferida que Satanás causa nas pessoas é a ferida da rejeição. A rejeição é a maior ferida que o diabo trabalha para causar em nós. Por quê? A maior necessidade do homem é ser amado e aceito. O homem nasce como um bebê. Aqui está aqui o Murilo, essa criancinha. O que ela precisa? De aceitação. O que ela precisa? De cuidado. O que ela precisa? Sentir-se amada e protegida. Se nos seus primeiros dias, primeiros meses, primeiros anos, ela não sentir, ela não receber este amor, se ela não for alimentada, não só com leite materno, mas se ela não for alimentada com amor, com aceitação, com cuidado, ela vai ter problemas. Ela vai ter uma doença na alma, ela vai ter uma ferida. A maior necessidade do ser humano é a necessidade de ser amado e aceito. Porque nós não somos apenas carne. Eu tenho que alimentar o meu corpo para estar vivo. Eu sou um ser vivo e todo ser vivo se alimenta. Mas eu não sou apenas carne, eu sou alma. Eu tenho uma personalidade espiritual. E eu tenho fome e sede de amor. O que alimenta o meu corpo são os nutrientes, as vitaminas. Agora, o que alimenta a minha alma é amor, é aceitação, é ser aceito, é ser valorizado, é ser respeitado, é ser amado. Isso nutre a minha alma, isso alimenta a minha alma, isso me faz uma pessoa saudável. Fizeram uma experiência num hospital, uma ala, eles tratavam as crianças apenas com remédio, cuidados médicos. Outra ala, eles tratavam as crianças com cuidados médicos e com carinho, com amor. As crianças tratadas com aceitação, com amor, se recuperaram muito mais rápido do que as outras. A necessidade que temos de ser amados, de ser aceitos. E o diabo sabe disso. Satanás sabe disso. E o que o diabo quer? Manter o homem longe de Deus. O que o diabo quer? Manter o homem em trevas. O homem separado de Deus. O homem na morte espiritual. E o melhor método que ele usa, a melhor arma que ele usa para manter o homem longe de Deus é causar feridas no homem. E a principal delas, como eu disse, é a rejeição. Satanás procura nos ferir profundamente para que não nos abramos para o amor do Pai. Aí a pessoa não se abre. Você fala com ela de amor, ela não entende amor. Você fala com ela de amor, ela não acredita no amor. Porque ela está marcada, ela está ferida, ela não consegue se abrir. Ela se torna uma boa religiosa, um bom religioso, um bom líder religioso, dedicado, trabalhador, mas sem visão nenhuma do amor de Deus. E a sua dedicação religiosa é para mostrar para os outros que ela pode, que ela está ferida. Ela faz um trabalho marcado por feridas na alma. Ela faz um trabalho para recompensar, para se recompensar aquilo que ela não recebeu. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre satanismo. Eu já li muito sobre satanismo. E os satanistas, eles têm uma prática. Quando eles têm uma criança que é escolhida no meio deles para alcançar uma grande posição no satanismo, a primeira coisa que eles fazem, sabe qual é? Abusar daquela criança. Criança de 1 ano, de 2 anos, é estuprada com 2 anos de idade. É abusada sexualmente por vários homens, por mulheres. É abusada emocionalmente. Eles fazem isso para colocar demônios na criança e para causar feridas na criança.
abusam psicologicamente, maltratam, ferem, para criar na criança uma revolta, um ódio, um rancor, para criar nela uma frieza. E cresce uma pessoa, uma criança, uma adolescente, uma jovem, um jovem frio, cheio de ódio, de frieza, não sabe o que é amor, não tem sentimento. Estão preparando aquela criança para um alto posto no satanismo. Satanás conhece como funciona a nossa psicologia. Satanás conhece como o homem funciona. Então, para evitar que lá na frente aquela criança se converta ou abandone o satanismo, eles criam feridas profundas nas crianças. E algumas vezes ele perde feio, porque mesmo assim Deus vai lá e resgata. E tem resgatado muitos da mão do satanismo. Um outro exemplo, não sei se você já conhece, Nick Cruz. Quem é novo não conhece, né? Nick Cruz é da década de 50 do século passado. Nick Cruz é um porto-riquenho cujo pai era um dos bruxos mais famosos de Porto Rico. Nick Cruz cresceu em meio à violência doméstica. Ele cresceu vendo pessoas endemoniadas na casa dele, pessoas que vinham para consultar com seu pai bruxo. Ele cresceu vendo a mãe dele recebendo demônios, a mãe dele bêbada, e uma vez a mãe dele chamou ele de filho de Satanás. Você é o próprio filho de Satanás, Nick. O que ele recebia? Desprezo. O que ele recebia? Ódio. O que ele recebia? Pancadas. Uma vez ele desobedeceu o pai e o pai dele trancou ele no pombal. O pai dele tinha uma criação de pombos, tirou a roupa dele toda, deu uma surra nele, falou: hoje você vai dormir com os pombos, vai dormir no pombal. E ele não conseguiu dormir, é claro, né? Aqueles pombos piando na cabeça dele, sujando ele todo. No outro dia ele saiu de lá todo machucado e todo sujo. Essa experiência o marcou profundamente. Aos 16 anos, o pai dele não o controlava mais e mandou ele para Nova York para morar com o irmão que já morava em Nova York. Chegando em Nova York, para encurtar a história, com 18 anos, ele tornou-se o líder da quadrilha mais temida de Nova York. Uma quadrilha que declarou guerra à polícia. No território dela, a polícia não entrava. E Nick Cruz era o líder dessa quadrilha com 18 anos de idade. Numa guerra de gangue, ele adquiriu um problema na fala, porque o camarada o enforcou, quase o matou, e ele deu um problema na fala, ele começou a ficar meio gago, e daí por diante, ele odiava todos os aleijados. Se ele visse o aleijado na rua, ele batia. Se ele visse, ele escarnecia. Tamanho ódio, tamanha frieza que existia na vida de Nick Cruz. Billy Graham o chamou de uma lenda urbana. Quando Nick Cruz se converteu, foi um noticiário a nível nacional nos Estados Unidos. O livro dele vendeu mais de milhões de cópias. A Cruz do Punhal, escrita por David Wilkerson, que foi um pastor usado por Deus para trazê-lo para o Evangelho. A Cruz do Punhal virou filme também, vendeu milhões de exemplares. E um dia, David Wilkerson estava na praça lá de Brooklyn, em Nova York, pregando o Evangelho. E Nick Cruz, cheio de ódio, falou: se você não sai daqui, pregador, eu vou te matar, eu vou te furar todo, eu odeio pregadores. E David Wilkerson falou para ele uma frase que ficou famosa. David Wilkerson disse: você pode me matar, você pode me cortar em 1000 pedacinhos, mas cada pedacinho desse vai dizer para você: Jesus te ama. Jesus te ama. Ele ficou perturbado com aquilo, ele saiu correndo. Naquele dia ele não dormiu e ele acabou se convertendo. Mas, por que estou citando o exemplo de Nick Cruz e das crianças abusadas? Por quê? Porque essa é a tática de Satanás. Colocar feridas. Fazer com que as pessoas te firam. Em primeiro lugar, os teus pais. O primeiro que ele vai usar para ferir as crianças são os pais. Os pais que não conhecem o amor de Deus. Os pais que não conhecem o Evangelho. Podem até ser religiosos.
E quantos pais religiosos ferem os filhos? Pela intolerância religiosa, pelo rigor religioso, que não dá atenção aos filhos. Eles não dão atenção aos filhos. Eles não amam os filhos. Eles não demonstram amor pelos filhos, mas só exigência, só cobrança. Satanás procura usar o ambiente, o dia a dia, a sociedade, para nos causar feridas, para nos magoar profundamente. E com isso, nós nos fechamos. Muitos vão para uma vida de libertinagem, buscando um amor que nunca encontram. Na verdade, estão buscando um amor profundo, uma aceitação profunda, e vão vivendo aventura e de aventuras amorosas, buscando este amor em amante, buscando este amor no sexo desenfreado. Muitos viram prostitutas, muitas viram garotas de programas, muitas viram atriz pornô, e ganha fome, ganha dinheiro, mas lá dentro aquela angústia, lá dentro aquele vazio, porque o que ela quer é ser amada, o que ele quer é ser amado. E ela sabe que não é amada, ela sabe que ela é abusada, ela sabe que ela é aproveitada, e ela diz, estou aproveitando da vida também, mas não é isso que quer. Quer um amor que não tem, porque o que existe são feridas. Muitas pessoas, irmãos, nós temos que entender isso, muitas pessoas que estão indo aí na onda do lesbianismo, na onda do homossexualismo, estão procurando algo novo, uma experiência nova, para curar a ferida, porque o que eles querem é ser amados e aceitos. Então vão procurar experiências novas, vão procurar o novo, vamos procurar, e estão sempre buscando, sempre procurando, porque estão aqui longe de Deus, longe do amor de Deus. Tem aquela famosa frase, gato escaldado tem medo de água fria. Não é isso? Gato escaldado tem medo de água fria. O que quer dizer isso? Aquela pessoa que foi ferida, que foi marcada, e agora ela está aqui, fechada. Tem uma expressão em inglês que diz que uma vez queimado, duas vezes tímido. Uma vez que a pessoa é queimada, ela é duas vezes tímida, porque ela se retrai, ela se encolhe, ela não tem expressão. O que vão pensar de mim? Quando eu tinha expressão, quando eu era criança, o pai sufocava, a mãe sufocava, os amigos escarneciam, na escola teve uma experiência traumática e ela se fechou. Pessoas com grande potencial para fazer grandes coisas, mas não fazem nada, porque tem medo. Estão presas na ferida, presas na rejeição. E o que acontece conosco? Acontece com essas pessoas. Elas começam a jogar, a transferir isso para Deus. Todos os nossos relacionamentos são marcados por nossas feridas. Porque se eu sou uma pessoa ferida, eu vou relacionar com outra pessoa com as minhas feridas. Gato escaldado, ou seja, gato que recebeu água fervendo, ele tem medo de água fria. Se ele vê água, aquela água não é quente, não é escaldante, mas é água, ele sai correndo. A água é fria, vai refrescá-lo no calor, mas ele sai correndo, porque ficou marcado nele, ficou a ferida. Água queima, água fere, água produz dor. A experiência religiosa de muitas pessoas é uma experiência marcada pelas feridas da sua alma. E quando você fala para ela, Deus te ama do jeito que você é, ela não consegue crer nisso. Nunca foi assim. Desde que eu me conheço por gente, nunca foi assim. Eu só fui amada,
Eu só fui amado se eu me comportei direitinho. Então o que está marcado no nosso ser é o amor eros. É o amor que eu tenho que conquistar. Eu serei amado, amada. Eu serei aceito, aceita, se eu corresponder às expectativas. E quando nós entramos na religião, nós vivemos isso. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser mais dedicado. Se eu pecar, eu estou lascado. Se eu pecar, Deus me rejeita. E nós transferimos para Deus as nossas marcas, as nossas feridas, os nossos traumas, a rejeição que está dentro de nós. Por isso, não temos visto o amor de Deus. Nós não podemos, nós não conseguimos acreditar que o amor de Deus é diferente do nosso. Quem produziu isso em nós? Satanás. Satanás produziu feridas. Pessoas criadas em famílias que eram desprezadas, cujo pai era desprezado. Crianças criadas em família que a mãe foi abandonada. Filhos de pais divorciados, em que o pai abandonou, se divorciou e esqueceu que tinha filho e abandonou os filhos. Mãe que abandonaram os filhos. Depois a pessoa cresce com aquela ferida. E a pessoa tem filhos e transfere para os filhos a ferida que a mãe deixou. E ela vai querer dar para os filhos que a mãe não deu. E ela dá de maneira exagerada, estraga o filho de outro modo. Os nossos relacionamentos são marcados pelas nossas idiosincrasias, as nossas maneiras, o nosso jeito de ser, as nossas feridas, e aí atrapalha o nosso relacionamento, e isso nós temos feito com Deus. Entenda isso. Nós não podemos evitar, nós não conseguimos evitar, mas as nossas feridas são transferidas para Deus, porque o que nos fere mais é a figura de autoridade. O relacionamento mais importante que nós temos ao vir ao mundo é com uma pessoa chamada mãe. É uma figura de autoridade. É com o pai. É uma figura de autoridade. E a figura de autoridade nos marca, nos fere. Como eu disse, as primeiras pessoas que o diabo usa para nos ferir são nossos pais. E criam em nós feridas e marcas profundas. O diabo vai segurar aí. A pessoa até se converte, até se torna cristã, mas não consegue se abrir para o amor de Deus. Não consegue crer neste amor. É bom demais para ser verdade. Isso não é assim. E ela se especializa na lei. Ela se especializa na cobrança. A pregação dela não é pregação de boas novas. A pregação dela é pregação de religião. Você tem que mudar de vida. Você tem que se converter. Senão você vai para o inferno. É uma pregação raivosa. É uma pregação cheia de feridas.